Há alturas em que o sonho da Anitta é poder reformar-se cedo e poder dedicar-se a horas intermináveis de leituras e viagens. Esta ideia romântica de reforma embate, no entanto, com alguns obstáculos de natureza material, mas também emocional. Seja a responsabilidade de assegurar as bases para um futuro risonho aos seus filhos, seja a necessidade de assegurar que consegue ter qualidade de vida durante 4 ou 5 décadas mais, seja a necessidade de se sentir realizada e a acrescentar valor. Assim, o cenário de reforma na sua versão mais radical parece já não fazer sentido e tem dado lugar a um cenário de progressiva redução da carga de trabalho, de reinvenção e reposicionamento das escolhas profissionais e de um crescente espaço para a componente de lazer. Elimaris Alexandra, custa acreditar. Já estamos a pensar na reforma. Pois, exato, é que ainda agora, enfim, há quase 9 anos, ainda agora, não, há 8 anos, vai fazer 8 anos, que a Anitta começou a falar no empreendedorismo. Passados 8 anos já estamos a falar da reforma? Foram 8 anos intensos. É só a única... Pois é, foram 8 anos muito intensos. Envelhecemos imenso e dissemos, that's it, não é? Termina aqui, vamos agora pés ao ar e cadeira de baloiço, chazinho, tricô. Tricô tudo bem, mas até me esqueci de dizer olá. Já viste? Olá ele! Olá, Bia. Tal foi o susto de pensar na reforma. Já estamos a pensar na reforma porque já se passaram 8 anos. Nós começámos este podcast, eu estava na minha década dos 30 e agora vou bem lançada nos 40 a caminho dos 50. Portanto, isto está São a os novos passar... 40, não, os 50 são os novos 40, é o que toda a gente diz. Atenção, não há dúvida nenhuma que eu hoje estou mais fit do que alguma vez estive em toda a minha vida. Isso não há dúvida. Contudo e porém, é um pouco assustador já estarmos a falar na reforma se tivermos presente aquela ideia de reforma do antigamente, não é? Que chegávamos aos 65, 67 anos, não sei, a idade está sempre a mudar, a pessoa perde-se, e de repente diziam-te, sim senhor, muito obrigada, pode ir, e tu ias para casa sossegar, não sei, ler o jornal e enfim, eventualmente tratar dos filhos, se os houvesse. Mas eu acho que essa já não é a ideia da reforma que nós temos em mente. Eu acho que não. Não só em termos de idade, nem em termos de formato, digamos assim. Temos alguns movimentos interessantes que até consideram a questão da reforma a partir dos 40 anos. E temos o movimento FIRE, por exemplo, que tem a ver com alcançares a independência financeira e sustentabilidade para poderes deixar de trabalhar por volta dos 40. E além disso, eu acho que também mesmo sem ser através desses movimentos mais começaram por ser de nicho e agora estão um bocadinho mais mainstream, se pensarmos também em quem chega perto da idade de reforma oficial, também já não sentimos, já começam a ser equacionadas novas formas de encarar o tempo pós-trabalho, sem necessariamente estares a pensar em deixar de trabalhar de forma abrupta e pensando em formas de continuares a ter alguma ocupação profissional. Portanto, eu acho que percebemos também que com o aumento da esperança de vida, com o facto de estarmos mais saudáveis e de vivermos mais décadas, também termos outras necessidades financeiras também para sustentar um certo estilo de vida, para além de algum receio de declínio mental. Eu acho que temos começado a ver aqui cenários bem diferentes
do que aquilo que nós não é, víamos e à nossa volta e pensávamos quando éramos miúdos e pensávamos nas pessoas que, e como estavas a dizer, de um dia para o outro, deixam de ir ao escritório, deixam de ir ao local de trabalho e começam a estar em casa o dia todo. Este movimento de FIRE, em que tu falaste da reforma aos 40 anos, enfim, pode ser aos 40, pode ser aos 50, inclusivamente aos 60 ainda é retire early, porque a idade... Somos jovens para o resto da vida. Então, o FIRE corresponde a Financial Independence Retire Early. E é um conceito ao qual eu fui apresentada através ali do senhor, meu esposo, que me passou um livro, olha, lê isto. E eu li e pensei, sim senhor, gosto, aprecio o conceito. Sobretudo porque quem é empreendedor sabe, eu acho que todos sabemos, mas quem trabalha por conta de outrem se calhar tem menos noção do encargo que significa a segurança social para quem trabalha, não é? Portanto, o empreendedor paga a segurança social toda do seu bolso, se não tem contabilidade organizada, paga sobre a faturação. Eu acho que eles têm lá um patamar qualquer em que se assume que não sei quem não conta, nananã, pronto, mas é sempre assim tudo uma estimativa. E depois os empresários têm um encargo também significativo com a segurança social, portanto, quando a pessoa deixa de ser recibos verdes e passa a ter a sua própria empresa, também tem a noção muito clara de quanto é que se gasta aí. Contudo e porém, o que é que acontece? Acontece que nós hoje, eu como dizia há bocado que vou entrada na década dos 40, eu não sei se quando chegar aos meus 65 ou 67, se calhar na altura vai ser aos 70 anos, se vai haver sequer uma segurança social sustentável que me possa pagar uma reforma. O que faz com que muitas pessoas tenham começado a tratar das suas poupanças e dos seus investimentos e a pensar como é que poderão assegurar isso e a pensar não só no futuro, mas também no presente. Ou seja, a economia está como está, quem depende de clientes nunca sabe muito bem como é que vai ser a sua vida, então é preciso sempre pensar, ok, o que é que a gente vai fazer para ter aqui alguma almofada e alguma paz de espírito. E, portanto, quando eu penso no FIRE, eu não penso só no futuro, eu penso também no presente. Penso, por exemplo, em anos em que as coisas não nos correm tão bem, em que a faturação não é tão alta, temos ali, atrasamos um bocadinho, lá está o nosso FIRE, contudo, temos ali um balão de oxigênio necessário. O livro que vos falei, eu vou pôr também nas show notes, e também vamos pôr nas show notes o artigo que serviu de impulso a esta conversa sobre a reforma. Mas eu vou pôr o livro chama-se Quit Like a Millionaire e a premissa é que se pouparmos, mesmo começando agora, mesmo não tendo grandes posses, nem tendo muita liberdade financeira agora, se começarmos a poupar agora consistentemente, o que vai acontecer é que investindo sobretudo em ETFs, que são de menor risco e, enfim, dentro dos investimentos, um investimento um pouco mais seguro, que havemos de chegar a um ponto em que os juros dos nossos investimentos cobrem as nossas despesas anuais. E aí vamos atingir a tal liberdade financeira. E podemos então reformar mais cedo ou mais tarde, mas poderemos então reformar-nos sem depender da reforma da Segurança Social. Ora, eu acho este princípio fabuloso e acho que é fabuloso para tudo e devia ser, aliás, devia ter sido ensinado nas escolas e devia ser agora ensinado nas escolas. Mas que vem também pôr aqui um pouco em causa esta ideia da reforma em si, ou seja, tudo bem, reformamos-nos, mas vamos fazer coisas que queremos fazer. Sim, sim. Eu acho que esse é um ponto, o ponto mais transformacional, ou mais em evidência nesta mudança de paradigma, porque há um lado de reinvenção
que eu acho que acaba por ser muito natural, em que quer para te manteres, quer para te continuares a sentir útil, e relevante, quer para, sentires que acrescentas, que continuas a criar valor, continuas a acrescentar valor e que continuas a construir, não é? Eu acho que há também este lado de pôr aquilo que tu sabes ao serviço de outras causas, ok, de outros projetos, mas também um espaço maior para aqueles projetos que se calhar, não é, voltando ao nosso Artist Way, aqueles projetos e áreas que se calhar nós nem desenvolvemos tanto, durante os anos mais intensivos de trabalho e de ocupação profissional, ou que tínhamos receio, ou porque não havia espaço, efetivamente, nem oportunidade de os explorar, acabam por, não é, ganhar aqui este espaço ou recuperar aqui este espaço. E então há este lado de reinvenção profissional e não necessariamente pessoal, mas que em alguns círculos já se chama de, de uma forma um bocadinho, não é? Um bocadinho peculiar, que lhe chamo a terceira metade da vida. O meu conceito de metade é diferente destes senhores, mas a terceira metade da vida, e em que o conceito de reforma se torna obsoleto, a palavra reforma se torna obsoleta, mas tu fazes com que tu mantens viva a tua identidade, ok? E o teu sentido de identidade, que em muitos casos até estava associada à profissão que tu exercias, não é? Todos os dias, das 9 às X, ou das 7 às Y, mas que agora lhe dás um espaço diferente ou decides, não é, tornar-te cozinheira eh, ou contribuir para, ou ir trabalhar para uma ONG, ou colaborar com, ou fazer só de advisor no board ou decidires teres um bed and breakfast, ou seja, coisas que se calhar não estavam, não é, diretamente relacionadas com a tua profissão, ou as tuas profissões das décadas anteriores, mas que aqui tu sentes que, para além de contribuir, obviamente, para o que é a tua segurança financeira, também te ajudam a dar, a concretizar, se calhar, alguns destes sonhos, destas áreas que tu não tiveste a oportunidade de desenvolver em nível profissional. Sim, eu acho que no fundo é teres a liberdade de trabalhares no que queres, quando queres. E eventualmente até nos teus projetos de verdadeira paixão, e teres a possibilidade de o fazer partindo de uma motivação que é eu não preciso, mas eu quero, que eu acho que é logo outra motivação. E depois também é de salientar que alguém nessa posição tem toda uma experiência que pode partilhar com as gerações mais jovens e já não tem aquela preocupação. Faz-me lembrar um bocadinho. Primeiro faz-me lembrar a nossa conversa sobre o Darwin e o papel do ócio. Não sei se te lembras, eu acho que na altura nós discutimos o dia-a-dia dele e a rotina dele incluía trabalhar de manhã e depois dar um grande passeio, não sei se ele dormia uma sesta, se não dormia, mas lá está, isso é um privilégio de alguém que já assegurou a sua sustentabilidade financeira. E é isso, no fundo, que a pessoa quer. Não é parar totalmente de trabalhar, mas é parar de trabalhar porque precisa de trabalhar e passar a ser trabalhar só porque quero. E que, no fundo, acho que é assim aquele sonho, não é? A gente poder se entregar aos seus projetos de paixão, se funcionarem, funcionam. Se trouxerem dinheiro, trazem. Se não trouxerem dinheiro, não trazem. O que é que a pessoa pode querer mais? Ah, este tema faz-me regressar ao episódio em que falamos
das 3 fases da carreira, que já debatemos há uns tempos, anos, em que eu acho que foi também a primeira vez que comecei a abrir também o espectro do que é uma carreira convencional, não é? E de sair do registro mais tradicional, mas que falava exatamente também de, não é? Quando tu começas, eu acho que ia até cerca dos 40 ou late 30s, em que era uma fase de experimentação, de ires construindo o teu caminho mais intensivo, obviamente também, mas de ir encontrando o seu espaço, a sua vocação, o seu talento, o seu espaço mais natural, digamos assim, em termos de carreira, e depois dos 40 até aos 50, acho eu, em que te especializavas, não é? E estavas de forma mais concentrada a criar a tua expertise, a cimentar o teu conhecimento, a tua expertise, e que depois, já no final da carreira, começavas a funcionar mais numa ótica quase de consultor, não é? Em que a carga de trabalho já começava a se diminuir, ou pelo menos a forma como tu exercias a tua profissão se ia alterando para uma dinâmica diferente, mais consultiva e menos executiva. E eu acho que aqui também essa terceira fase dá este espaço, não é? Porque pode ser uma forma de tu continuares ativo e de te continuares e continuares, não é? Porque continuas válido, não é? Porque chegaste aos 50, não é porque chegaste aos 66 ou 67 ou 65, não é? Que aquilo desliga e deixas, passas a dizer só parvoíces e a não saber nada daquilo que estiveste a vida toda a aprender, e portanto continuas a ser válido e continuas a ser relevante, e podes continuar a exercer aquilo que foi a tua profissão, mas de uma forma diferente, não é? Em que tu próprio tens uma posição diferente, uma postura mais e mesmo funções mais consultivas. Eu acho isso interessante. Mas depois também acho que encaixa perfeitamente com este reinventar, não é? E com a ideia de carreira mosaico, não é? Que tínhamos falado também há uns tempos, em que tu vais explorando outras coisas, não é? Já não é tão linear também o estar sempre a fazer, a progredir e a subir a escada, mas também ao abraçares uma carreira mosaico, se calhar também se torna muito mais natural que em momentos diferentes da tua vida tu vás optando por saídas profissionais, por escolhas profissionais, ou por ocupações que também vão mudando, não é? E que se vão moldando àquilo que é a tua disponibilidade mental também, não é? E eu acho que isso é um ponto que encaixa, não é? E deixas de ter aquela fronteira ou aquela barreira ali e terminas ali, e não, e continuas e a ter um papel que pode, não é? Simplesmente ser uma continuação daquilo que tu já fizeste até agora, ou pode ser algo efetivamente novo, não é? E que também te alimenta e também te continua a fazer crescer, porque depois a mentalidade de crescimento, de evolução, não nos abandona, não é? De um dia para o outro. Olha, e como é que tu imaginas a tua reforma? Ha! Já pensaste sobre isso? Já, já. Muito espaço para viagens, ok? Portanto, muito tempo disponível para, idealmente, até viver fora, ok? Durante temporadas. Muito espaço para explorar
algumas daquelas coisas que não tenho muito tempo, ou que não tenho muita disponibilidade, como é escrever, ok? E nessa altura eu acho que considerar isso como efetivamente uma ocupação e não simplesmente um hobby. Mas vejo, não é? E o ideal para mim seria estar como advisor em alguns projetos. Acho que continuar a estar por dentro do que é evolução tecnológica, evolução mais técnica do que é marketing e marcas, e portanto não poder estar ligada e fazer algum trabalho de advisory. Mas também vejo com alguma função em alguma instituição, fundação ou organização de impacto social. Portanto, idealmente, não é? Era, pronto, trabalhar umas horas por semana e o resto viajar, ler e escrever. Eu estou aqui a ter um ataque de espirros, porque estou... em reação à minha descrição da minha reforma. Não. Tanta alergia. Não, de todo, eu até imagino algo bastante semelhante, na medida em que me imagino de poder dedicar-me a pintar, a fazer ilustrações e a escrever os meus livros sem preocupações financeiras, ou seja, com a certeza de que no final do mês há dinheiro, quer eu faça vendas, quer não faça vendas, quer tenha clientes novos, quer não tenha. E acho que essa é aquela segurança que eu mais almejo, que é poder estar dedicada às minhas coisas e aos meus projetos, envolver pessoas quando for oportuno, mas não depender do envolvimento e da aceitação por parte do mercado, não é? O que eu sinto muito, e eu trabalho como freelancer já há muitos anos, é que eu trabalho como designer e o que eu sinto é que há eleições antecipadas, há uma crise política, há uma crise política a nível mundial, há qualquer coisa, treme logo tudo, fecham-se as bolsas, acaba-se o dinheiro para contratar tudo o que seja visto como supérfluo, e não percebo porque é que o design é visto como supérfluo, mas é o que temos. E de repente há projetos que são cancelados, há trabalhos que depois pura e simplesmente não entram, executam-se os orçamentos do ano anterior porque já estão orçamentados e adjudicados e portanto faz-se isso, mas depois já não se continua, o que significa que acaba por haver uma série de ciclos que dependem, ou seja, a saúde do teu negócio quase que não depende do teu investimento e do teu trabalho, depende de circunstâncias que são alheias a ti e as quais tu não podes controlar, e isso para mim sempre foi um fator de bastante stress. Por causa disso sempre quis manter uma estrutura muito lean, no sentido de lean startup, portanto com muito poucas despesas. Sempre quis manter essa estrutura e eu acho que isso depois também acabou por me criar ainda mais money blocks, por exemplo, money blocks por falar daquela pessoa que eu não posso falar porque senão tu vais te rir, que é, enfim, quem já nos ouve, exato, quem já nos ouve já sabe, mas eu acho que tem sido, isto para resumir, acho que estou muito cansada dessa parte da profissão, em que todo este contexto fora de mim acaba por quase ditar mais a saúde do meu negócio do que o meu empenho e o meu investimento nele. E é isso que a mim me frustra, sobretudo. E no meu ideal de reforma não existe essa frustração. Existe só
a parte da paixão, em que eu me dedico às coisas, em que eu me dedico aos meus livros, em que eu me posso dedicar a ser mentora de outras pessoas, em que eu me posso dedicar a ser mentora de designers mais júnior do que eu, ilustradores, artistas mais júnior do que eu, e é isso que... mais júnior, e quando eu falo em mais júnior não estou a falar necessariamente em mais novos, pode ser alguém até mais velho que tenha iniciado o caminho um pouco mais tarde, portanto não tem aqui nada a ver com idade em si, tem mais a ver com experiência no ramo. E pronto, e entretanto, um bocadinho, como ainda não me posso reformar, infelizmente, e com muita pena minha, o que eu decidi fazer este ano, e já conversámos também aqui noutros episódios anteriores, nomeadamente numa conversa com a Constança, foi que eu decidi pivotar um pouco a minha atividade e, para além do trabalho como designer e ilustradora, agora faço também acompanhamento acompanhamento de treino de hábitos criativos. Portanto, não só agora dou sessões individuais em que posso ajudar as pessoas a criarem os hábitos que desejam para alcançar aquilo que desejam, mas também estou a trabalhar em fazer um programa de grupo nessa área, portanto, como se fosse mais do que um curso online, é um programa, uma experiência, um programa de transformação em grupo, para ver se consigo não estar tão dependente das circunstâncias, enfim, do contexto em geral. E pronto, e agora olha, acho mesmo que encontrei a minha missão, estou super entusiasmada, sabes que tenho sentido, bom, isto não tem muito a ver com reforma, não é? Mas tenho sentido que muitos dos bloqueios que eu tinha se têm afastado do meu caminho com esta sensação de ter encontrado a minha verdadeira missão. Acho que o design e a ilustração estão na minha vida e trouxeram-me até aqui e vão continuar na minha vida, mas a minha vida é a minha missão, eu sinto que é ajudar as outras pessoas a encontrarem e a criarem hábitos produtivos, criativos, e quando eu digo criativos não digo necessariamente artísticos, mas a criarem esses hábitos, porque é incrível a diferença que faz. Pá, e nós vimos, não é? Com o Artist's Way, que tu também já mencionaste, sim. Só o facto de fazeres as morning pages todos os dias, como isso abriu não sei quantas portas e as sincronicidades e não sei o quê, não é? Portanto, eu agora sinto que encontrei a minha missão e estou numa felicidade incrível. E ainda não me reformei, portanto, estou desejosa que possa fazer isso. Olha, mas nós estamos a pintar um cenário otimista, equilibrado e cor-de-rosa. E há aqui também há um lado que eu não sei se não poderá ser um reflexo perverso do que tem sido também a nossa evolução enquanto sociedade. E que é a não existência de reforma, mas simplesmente porque a identidade de alguém, não é? A identidade das pessoas está tão ligada àquilo que é o seu trabalho, não é? E a sua função e a sua relevância pela função, pelo título, pelas regalias, não é? Que se habitua, que depois já não se sabe existir de outra forma. E acho que aqueles exemplos que nós estamos a dar não é? A forma como nós idealizamos vão, não é? No sentido de um equilíbrio, vão no sentido do que é o teu propósito pessoal, mas que é um propósito que é multidimensional, não é? Que não é única e exclusivamente assente naquela que é a tua identidade profissional unidimensional. E não sei, e levanta-me sempre, não sei como é que será a questão de gerações, não é? Gerações que vêm antes de nós e com a nossa, se não haverá essa tendência de a reforma se tornar obsoleta,
também por aí, não é? Por esse efeito um bocadinho perverso do culto da produtividade, do culto do trabalho, e depois de tu seres aquilo que fazes, e não dares espaço ou não teres espaço, ou não teres outras formas de te realizares. E depois, por contraponto, como é que as novas gerações, que vou contactando mais também com o trabalho com startups, em que tu vês que há uma maior tendência já para o equilíbrio, não é? E para não se reduzirem a uma dimensão, a uma identidade unidimensional. Não sei o que é que, não é? Como é que tu vês isso? Porque eu acho que nós também fomos fazendo esse caminho de encontrar um propósito que assenta nas várias dimensões. Não sei como é que tu vês também este reverso da medalha, ou estas possíveis diferenças geracionais. O que eu noto, mas enfim, é mais baseado na minha experiência e na minha observação, existe uma questão muito de ego em relação a essa associação entre quem eu sou e aquilo que eu faço. Essa relação de ego é muito alimentada, nomeadamente por uma certa vida de executivo, em que viajas muito pelo teu trabalho, em que te abrem as portas por causa da posição que tu tens na empresa em que trabalhas. E depois sais dessa empresa e muitas vezes podes ser esquecido. Mas aquilo que eu sinto é que quando a pessoa não associa a sua identidade exclusivamente a essas experiências, ou seja, quando percebe que essas experiências não são propriamente experiências que vão nutrir a tua identidade, vão nutrir a tua experiência profissional, sem dúvida, ou seja, seres convidado para ir dar uma conferência aqui, pagam-te a viagem porque tens que ir, a tua empresa paga-te a viagem porque tens que ir em trabalho não sei aonde. Isso alimenta a tua vida profissional, mas não deve alimentar a tua identidade. Porque uma vez que tu saias dessa empresa, tu vais deixar de ter isso e as pessoas vão te lembrar por aquilo que tu és e não por outra coisa qualquer. Sim. E portanto acho que há aqui uma questão de ego que é muito importante. E acho que é muito importante a pessoa entender essa diferença, que mesmo quando está com as portas a abrirem-se porque pertence a determinada empresa e tem determinado papel nessa empresa, se a pessoa ela própria não trouxer valor humano, não trouxer conexão, não trouxer essa parte, uma vez que tu saias dessa empresa já ninguém quer saber de ti, porque era só uma coisa mais superficial. Então, para mim essa questão é muito simples, até porque eu também nunca tive um apego, primeiro nunca trabalhei por conta de outrem logo aí, mas eu nunca tive um apego particularmente grande às demonstrações externas de sucesso. Eu tenho acho ótimo a pessoa ser convidada para ir falar, mas sobretudo pelo seu mérito, não é? Portanto, pela pessoa que é, por aquilo que traz, inclusivamente é esse, quando trabalha por conta de outrem, inclusivamente, o que traz inclusivamente para essa posição que é vista, é percepcionada pelo público de determinada maneira. Mas há montes de pessoas que são chamadas para ir falar, estou a imaginar, por exemplo, escritores, artistas, acabam por chegar a uma determinada posição, não social, mas de reconhecimento público, e é conquistado pelos seus méritos, a maioria das vezes sem ter grandes estruturas a apoiá-los. E eu acho que é importante fazer aqui uma distinção. Não tem mal nenhum ter exposição, não tem mal nenhum ser famoso e quem quer, ótimo. E não tem mal nenhum a pessoa trabalhar, querer conquistar o seu lugar, querer chegar com a sua mensagem mais longe e isso trazer-lhe reconhecimento na rua. Portanto, são
coisas um bocadinho, para mim, um bocadinho diferentes. Em todo o caso, eu acho que quem não está agarrado a uma determinada ideia de sucesso, mais pelos fatores externos e sim pelos fatores internos, não vai ter grandes problemas em passar para uma reforma, seja ela em que modelo for, mesmo que seja uma reforma mais convencional, em que se calhar deixa de ter visibilidade pública de um momento para o outro. Porque não? Se a pessoa estiver em paz consigo própria, não me parece problemático. Acho que há sempre um momento de adaptação, claro, mas não me parece problemático. Pronto, eu confesso que até há bem pouco tempo tinha imensa dificuldade na exposição e em expor-me, mas agora que vi a luz, não. É a minha filha. Não, agora que eu encontrei a mensagem que eu realmente sinto que quero partilhar, porque eu acho que vai ajudar as pessoas, agora que eu encontrei a minha missão, lá está, até pareço uma evangelizadora, fica mais fácil. No outro dia eu estava a contar a uma prima minha que, epá, olha, não, desculpa, agora não posso continuar esta mensagem áudio, porque ela vive fora e mandar-nos mensagens áudio, porque tenho aqui que fazer um direto no Instagram e tenho que fazer não sei o quê, e dizia, fazer um direto no Instagram não é a coisa que eu mais desejo fazer no mundo, mas falar sobre uma coisa que me apaixona, pá, tudo bem, a qualquer momento chamem-me que eu estou lá. E, portanto, se isso for num direto de Instagram, há aqui uma diferença subtil, mas que eu acho que acaba por ser relevante. E pronto, é aqui uma grande volta para dizer que, venha a reforma, haja condições para a manter. Eu acho que tu tocaste exatamente no ponto. E não é que é um trabalho que temos e uma área que temos vindo a explorar bastante nos últimos tempos no podcast também, que é o encontrares o teu propósito, não é? A tua missão, e depois como é que ela se reflete nas tuas várias áreas, seja familiar, seja profissional, seja cívica, seja o que for. Acho que depois é uma escolha e, obviamente, são caminhos pessoais e de acordo com as circunstâncias e com esses propósitos individuais, e deixar de ser tão evidente o modelo universal, é, dos chegares aos 66 ou 67 e passares a beber chá com mantinha nos joelhos. Também nos vejo, ok, como Nada contra. Nada contra. Nada contra, porque era isso que eu estava, também nos vejo nesse registro como os nossos amigos do Thursday Murder Club, não é? Beber chazinho e fazer tricô, enquanto resolvemos crimes e matamos umas quantas, quer dizer, não matamos, mas enquanto resolvemos uns crimes a jogar à sueca, portanto parece-me também, não é, que haverá um momento para isso. Que era um dos últimos pontos que eu gostava de trazer aqui, que é, e que não mencionei no meu plano, não é, de reforma, mas que acho que está tão na figura que é impossível não referir, que é o tempo para as amizades. Porque uma das coisas que eu acho que nós vemos também, ou vês muita solidão, não é? E essa parte, não é, magoa e essa parte entristece. Ou vês um reforçar das amizades e do papel que as amizades têm na tua vida, não é? E isso eu acho que já está mais do que estudado, não é? E há aquele estudo super longo, que acho que é de Harvard, em que demonstra, né, o papel e a influência tão positiva das amizades ao longo da vida e de teres grupos de amigos, amizades sólidas, o efeito que isso tem no teu envelhecimento, não é? E da qualidade do envelhecimento e quanto, não é? Na longevidade. E eu acho que não é, só faltava referir isso, que é
as viagens e as leituras e as escritas, não é? Isso é algo que me alimenta a alma. Mas o tempo depois e a disponibilidade para estar em passeio ou em amena cavaqueira ou em programas com amigos não pode falhar, não é? Não pode não estar nessa imagem. Sim, tocas aqui na questão também da saúde mental, ainda que de forma indireta. Não só a saúde, enfim, física, mas a saúde mental são aspectos muito importantes, até porque pelas questões do isolamento é mais difícil manteres uma vida social ativa se não saíres de casa todos os dias para ir trabalhar. Mas é como dizes, é importante manter os círculos sociais, é importante manter os laços emocionais com as pessoas e é interessante também, por exemplo, há vários projetos de não só emprego como também voluntariado, tipo bolsas de projetos e de voluntariado a partir dos não sei quantos anos, não sei se é o mais 55, se é algo assim. E a mim também me parece interessante a pessoa sentir que não é porque tem uma determinada idade que de repente já não traz valor nenhum. Por acaso no artigo que tu me enviaste, que serviu de mote à conversa, falava-se lá na parte do mundo da tecnologia, em que, mas na minha opinião, muita americana sempre pela rama, não é? Sempre pela parte mais evidente da coisa, que é os veteranos da tecnologia não conseguem acompanhar a evolução e as novas ferramentas, isso assim. Mas eu acho que os veteranos da tecnologia, mesmo que não consigam acompanhar as miudezas, todos os detalhes da nova tecnologia, têm uma experiência de gestão das pessoas, de gestão humana, de gestão emocional, inclusivamente de gestão de interfaces, mesmo que não seja a tecnologia ao seu mais ínfimo detalhe, mas assim visto de uma parte mais de cima, que os capacita muito mais para ser CEOs do que alguém que esteja mais no seu início e que consiga acompanhar a tecnologia toda. E eu acho que também é importante nós reconhecermos essa parte. Olha, agora lembrei-me daquele filme delicioso, que acho que é O Estagiário, com o Robert De Niro e a Anne Hathaway. Já sei, sim. Em que é o máximo, eles vão precisamente a este ponto, não é? Portanto, ela abre lá aquela vaga porque lhe vai trazer qualquer benefício, não sei se é fiscal, se é social, o que é, acha que é um fantoche que vai lá ter e depois de repente descobre que aquela pessoa, mesmo que não esteja dentro das últimas tendências da moda, consegue trazer imenso valor em aspectos que ela não esperava. Portanto, para mim fica aí tudo resumido, como é que a reforma do futuro pode ser vista, pode ser encarada. Oxalá, quando for a altura ou quando nos pudermos reformar, possamos fazer aquilo que quisermos, quando quisermos, sem preocupações financeiras e que tenhamos saúde e amigos a acompanhar-nos, isso também. Eu acho que é isso. Portanto, fechamos com um plano de ação, ou pelo menos terminamos com um visual board muito claro, certo? E, portanto, agora é só trabalharmos para o concretizar. Sim, e também com TPC, para... Sim, é muito importante. Se falarmos sobre literacia financeira, vamos deixar alguns livros nas show notes para lerem sobre o tema, mesmo que a nível de implementação não seja exatamente igual cá em Portugal, porque são sobretudo livros estrangeiros. Sigam, há várias pessoas, inclusivamente no Instagram, há várias pessoas a falarem, no mundo dos influenciadores, há várias pessoas a falar sobre literacia financeira. Encontrem alguém que por alguma razão vos chama a atenção, enfim, mas que dê informação como deve ser, vá.
e aprendam, porque é de extrema importância, sobretudo tendo em conta que não sabemos se vamos poder recorrer à segurança social quando for a altura de nos formarmos. A Anitta regressa ao trabalho quando vem da PSI, idealmente a cada 2 semanas, menos coisa, com ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boa aspirante à omnipresença, continua ligada no Instagram em Anita_no_trabalho e ainda em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta. Para consultas mais específicas, a Anitta está disponível para sessões individuais com a sua comunidade em anitanotrabalho.com/consultório. Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e no Instagram como air_Billy, Eliana Soares, marketeer e estratega em departamento de marketing.net e no Instagram como Alice_e e a participação especial de Constança Cabral no Instagram como Constança Cabral. Vamos lá trabalhar nos planos para a reforma, Billy e Maria. E até breve. Até breve.